Fala, amigo do Jumper Brasil, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje para falar sobre algumas opções realistas para o Damian Lillard, que é um dos nomes mais quentes ainda disponíveis na agência livre da NBA, depois de ter sido dispensado pelo Milwaukee Bucks. Mas antes, eu peço que você se inscreva aqui no canal e já deixe o seu like nesse vídeo. Para começar, vou trazer um pouco de contexto sobre o Damian Lillard, que tem uma passagem frustrante pela equipe do Milwaukee Bucks. Ele chega em 2023-24 para ser uma segunda estrela ao lado do Antetokounmpo e de repente levar esse time de Milwaukee novamente à disputa de um título, mas a verdade é que nessas duas temporadas isso não aconteceu. Na primeira temporada, o Lillard teve médias de 24 pontos, 7 assistências e 4 rebotes, acertando 42% do arremesso de quadra e 35% da bola do perímetro, um desempenho inferior ao que ele vinha tendo em Portland, mas vale lembrar que na equipe do Blazers ele era a única estrela de um time que não brigava por muita coisa e ele chega em Milwaukee com a expectativa de brigar por um título. Acontece que a equipe vai para os playoffs e é eliminada na primeira rodada pelo Indiana Pacers em uma série que o Antetokounmpo não joga por conta de lesões. Aí vem a segunda temporada, ele tem médias muito parecidas com a primeira, ele joga apenas 58 jogos contra os 73 da primeira temporada, porque ele sofre algumas lesões. Muita gente comenta da lesão de tendão de Aquiles que ele sofreu nos playoffs, mas o fato é que o Lillard também perdeu os últimos 14 jogos da temporada regular devido a uma trombose na panturrilha da perna esquerda, ou seja, a mesma perna que ele rompeu o tendão de Aquiles, ele teve essa trombose. Não dá para dizer se tem alguma ligação entre as lesões, mas o fato é que o Lillard perdeu essas últimas 14 partidas. Ele é liberado para jogar os playoffs, joga os dois primeiros jogos, não fez duas boas primeiras partidas, e na terceira partida ele sofre a lesão no tendão de Aquiles, o rompimento, e acaba saindo fora e não joga os últimos jogos do Milwaukee Bucks. E aí chega a off-season, e muita gente se surpreendeu quando o Milwaukee Bucks resolveu acertar um buyout com o Damian Lillard, dispensou o Lillard para poder tentar se reforçar e continuar se movimentando em busca de manter o Antetokounmpo em Milwaukee e tentar montar um time que tenha condições de brigar por um título ao lado do grego. Isso vai implicar muito no futuro dele nas próximas temporadas, porque o Antetokounmpo ainda não deu uma garantia de que vai ficar em Milwaukee, mas o Lillard em si ficou feliz com essa dispensa, com esse buyout, porque ele vai receber o restante do salário dele, que ele teria para receber em Milwaukee, e ele vai poder assinar com alguma outra franquia que ele escolher. Quando ele foi para Milwaukee na troca entre Bucks e Blazers, ele não teve o poder de decisão da franquia que ele iria jogar. Agora ele tem. E isso foi uma coisa que deixou ele um pouco mais feliz. Notícias dizem que o Lillard queria se recuperar ao lado da família, mais próximo da família. Milwaukee é um lugar onde ele não se adaptou muito bem. E por conta disso, o Lillard aceitou muito bem o buyout que ele recebeu do Milwaukee Bucks. E a intenção dele é assinar com alguma equipe ainda nessa off-season. Apesar dele provavelmente perder a temporada inteira por conta do rompimento do tendão de Aquiles, o Lillard quer continuar jogando, ele não tem pressa, mas ele quer assinar com alguma equipe ainda nessa off-season. E aí eu separei aqui algumas equipes que eu considero que sejam opções realistas para o Damian Lillard, visando que ele é um jogador de 35 anos, já no final da sua carreira, que ainda não foi campeão, então o intuito dele é ser campeão. Ele vai para Milwaukee para jogar junto com o Antetokounmpo para ser campeão. Então eu separei algumas opções realistas aqui para que o Lillard possa brigar pelo título e que faça sentido, né? Poderia colocar o Oklahoma City Thunder, por exemplo, que é o atual campeão, mas ele não faz sentido. O Thunder já tem o Shea e não precisa do Lillard vindo do banco, então não faria muito sentido. Então eu separei 6 equipes aqui que eu acredito que fazem sentido e que possam dar a ele alguma chance de brigar por esse objetivo. E a primeira equipe não tem como começar com outra que não o Boston Celtics. O Celtics foi campeão da temporada retrasada, com uma dupla de Jason Tatum e Jaylen Brown jogando muito bem, e um elenco de apoio muito forte com o Jrue Holiday, o Derrick White, o Porzingis, o Al Horford, e esse elenco não existe mais. O Holiday saiu, o Porzingis saiu e o Al Horford aparentemente vai sair. Ele ainda não decidiu se ele vai se aposentar ou se ele vai assinar com outra franquia, mas ao que tudo indica, ele não vai retornar para Boston. Apesar disso, o Boston tem um elenco forte e que pode brigar em uma conferência leste que ainda está em aberto. Talvez não nessa temporada, em que o Jason Tatum também deve perder grande parte por conta de lesão, a mesma lesão do tendão de Aquiles que o Lillard teve, mas pensando em 2026-27, que é a próxima temporada e não essa que começa em outubro, o Celtics pode vir muito forte. E pensar num time com Damian Lillard, Derrick White, Jaylen Brown e Jason Tatum é um time que eu vejo que tem a capacidade de brigar no topo da Conferência Leste, ao lado do Cleveland Cavaliers e de outras equipes que surgirem. E além disso, o Damian Lillard é muito amigo do Jason Tatum, e já saiu a notícia que o Tatum está recrutando o Lillard para ir para Boston.
Então, eu acho que o Celtics sai como talvez o grande favorito para receber o Damian Lillard num contrato de 2 anos. E assim, o Lillard pode assinar pelo mínimo de veterano. Ele vai continuar recebendo uma bolada do Bucks por conta do buyout, e ele é um jogador que recebeu mais de 300 milhões em salários na NBA, então não é como se ele precisasse assinar um contrato grande agora no final de carreira para pensar em aposentadoria. O Lillard já tem essa parte feita, ele vai atrás de um título e o Boston Celtics faz muito sentido para isso. Outra equipe que eu acho que faz sentido é o Miami Heat. A equipe não tem um armador de ofício, tem o Davion Mitchell ali, que é um combo guard, né? Aquele cara que ele joga na 1 e na 2, mas ele não é excelente em nenhuma das partes. E tem o Tyler Hero, que vem fazendo a função de armador em diversos momentos da equipe do Heat. O Heat tem um elenco muito jovem ainda e que tem um potencial enorme de crescimento. Além do Hero e do Adebayo, que são as duas principais peças desse time, tem o Andrew Wiggins, que já não é um jogador jovem, mas que defende muito bem e que pode sair da equipe em breve. Mas você tem o Kelly War, você tem o Pelle Larsson, você tem jogadores jovens e que têm um potencial para explodir, e novamente numa conferência que é mais fraca, que tem menos times de topo, como na Conferência Oeste, o Miami Heat talvez com a aquisição do Damian Lillard possa ser um time que vai brigar no topo da Conferência Leste e de repente chegar a mais uma final. A equipe chegou a 2 finais nos últimos anos, chegou com o Jimmy Butler e perdeu para o Lakers, depois perdeu para o Denver Nuggets, nas 2 finais a equipe acabou derrotada, mas tem um elenco jovem e sólido, e a adição do Lillard pode ser a peça que falta de encaixe para esse time dar o próximo passo e começar a brigar lá em cima. O Denver Nuggets já é um dos favoritos ao título dessa temporada, depois de fazer talvez uma das melhores off-seasons ali que a gente se lembra. A equipe se reforçou com o Valanciunas, se reforçou com o Bruce Brown, trouxe o Tim Hardaway, trocou o Michael Porter pelo Cameron Johnson, tudo isso para encaixar um elenco para jogar melhor com o Nikola Jokic, e eu acho que a equipe do Nuggets sai ali como o grande rival do Thunder nessa off-season. Só que se parar para analisar direitinho, o que falta nesse elenco é um armador para vir do banco. Nesse caso, o Lillard teria que aceitar a opção de ser o sexto homem da equipe, vindo ali numa função que o Westbrook fez na temporada passada, sendo reserva do Jamal Murray, mas é um elenco que tem todas as chances de brigar por um título da NBA. Não acredito que vá ter alguma movimentação nesse sentido, porque não saiu nenhum rumor sobre Lillard e Denver até agora, mas é um time que, na minha opinião, faz sentido. É um time extremamente bem montado e que o Lillard seria aquela peça a mais, seria aquele plus que a equipe teria de ter mais um jogador desse calibre de All-Star, um jogador que foi franchise player por muitos anos, no elenco para ser o sexto homem e trazer essa pontuação vindo do banco. Então acho que faz sentido o Lillard de repente assinar com o Nuggets, buscar esse título dele antes de encerrar a carreira na NBA. Um time que não se movimentou tão bem na minha visão nessa off-season, mas que o Lillard poderia encaixar e subir esse time de patamar é o Minnesota Timberwolves. A equipe perdeu o Alexander Walker para o Atlanta Hawks, a equipe não trouxe ninguém nessa off-season, reforçou com o Naz Reid, renovou com o Julius Randle, mas o Lillard é de uma posição carente no elenco. Se você parar para analisar, hoje o armador dessa equipe do Timberwolves é o Mike Conley, que é um jogador já veterano e que vem em decadência já há alguns anos. O Conley eu acho que ainda tem qualidade para ser um bom reserva na NBA, mas eu não vejo mais ele sendo esse armador titular, jogando seus 30 minutos por jogo, que é o que ele vem fazendo nessa equipe do Timberwolves nas últimas temporadas. Minnesota tem o Rob Dillingham no banco, que é um jogador que foi novato na temporada passada e que de repente vai ganhar alguns minutos nessa próxima temporada. Só que a adição do Lillard coloca o Lillard como titular num time que chegou nas finais de conferência contra o Thunder, não deu muito trabalho para o Thunder, mas que vem em evolução nos últimos anos. Tem o Anthony Edwards para ser a cara da franquia, tem um elenco defensivo muito forte que pode ali suprir os problemas defensivos do Lillard e aí deixar ele jogar mais solto e de uma maneira em que ele tem um impacto maior dentro de quadra. Eu acho que faz muito sentido o Damian Lillard se juntar a Anthony Edwards no backcourt e ter ali o McDaniels, o Randle e o Rudy Gobert para ser uma âncora um pouquinho mais defensiva e fazer desse time do Timberwolves realmente um contender, que eu acho que ainda falta alguma coisa. O time está em evolução, mas o Lillard pode ser essa peça. Eu não acho que o Lillard é a peça que falta para o Warriors ser um candidato ao título, mas surgiu os rumores de que o Warriors é um dos interessados em levar o Damian Lillard, e eu só consigo pensar num backcourt com Stephen Curry e Damian Lillard. Seria algo muito interessante de ver, dois dos maiores arremessadores de todos os tempos, o Curry é o maior de todos os tempos, o Lillard tá ali entre os maiores. Seria uma reedição dos Splash Brothers. Não sei se é a peça que o Warriors precisa, a equipe ainda não tem um pivô ali para suprir as necessidades principais do time, mas uma dupla de armação entre Lillard e Curry seria muito interessante, muito divertida de assistir, e de repente a gente já viu, né, que esse Warriors consegue tirar leite de pedra de muitas situações, de repente juntando esses dois, ao lado do Jimmy Butler e do Draymond Green, sai aí alguma coisa de outro nível, e o Warriors volta a ser um contender. Acho que faz algum sentido também pensar no Lillard no Warriors, menos do que nesses 4 primeiros, mas eu acho que faz sentido. A última opção que eu acho mais realista para o Lillard, e surgiu até o rumor de que a equipe
equipe estaria interessada nele seria ele voltar para o Portland Trail Blazers. O Blazers, que foi a equipe onde ele teve o melhor momento da carreira, ele jogou lá a carreira praticamente inteira, tirando esses 2 anos em Milwaukee. O Blazers não briga por nada e não vai brigar por nada nessa próxima temporada, mas pensando em um retorno para se aposentar onde é a casa dele, eu acho que faz muito sentido. Talvez não seja nessa temporada ainda, se o Lillard for realmente pensar em título, talvez ele atrase um pouco esse retorno, mas a gente tem que lembrar que o Lillard já é um jogador de 35 anos, que vem de uma lesão muito séria no tendão de Aquiles, diferente do Jason Tatum, diferente do Haliburton, que são jogadores mais jovens, o Lillard já não tem mais, fisicamente falando, a mesma saúde desses dois, já é um jogador mais velho, então é uma lesão um pouco mais difícil para ele se recuperar, e ele vem junto dessa lesão de uma trombose. Então, pode ser que o Lillard entenda que esteja na hora de pensar em parar e ir para o próximo passo da carreira e da vida pessoal dele, e aí faria sentido ele voltar para o Portland para jogar mais 1 ou 2 temporadas e se aposentar e ter a camisa aposentada em Portland. Eu acho que seria um movimento bem legal. E já saiu, como eu falei, a notícia de que o Blazers teria algum interesse em repatriar o Damian Lillard. Então, é algo a se pensar. E aí eu separei 4 equipes que eu não acho tão realistas assim, mas que eu também não acho que são equipes muito fora da realidade, eu não acho que são equipes que você para pensar e não faz sentido nenhum. A primeira delas é o Orlando Magic. Desde a temporada passada se fala de que o Magic precisa de armação e arremesso. O Damian Lillard entrega essas duas coisas. Aí precisaria ver como encaixar esse time com Lillard, Suggs, Wagner, Banqueiro e um pivô, ou o Lillard vindo do banco, ou o Jalen Suggs indo para o banco, não dá para saber, muito provavelmente o Suggs não iria para o banco, nem o Bane, que acabou de chegar por 4 escolhas de primeira rodada, então por isso que eu não considero que seja uma escolha muito realista, mas se a gente parar para pensar em encaixe, eu acho que faz todo sentido o Lillard jogando em Milwaukee, sendo aquele jogador que arremessa bem, aquele jogador que consegue produzir para os seus companheiros, né, faria algum sentido. A equipe já trouxe o Tyus Jones para ser o armador vindo do banco, então seria um pouco redundante ter os dois para sair do banco, mas se parar pensar no encaixe dele, faz todo sentido o Lillard em Orlando. O Lakers vive uma situação complicada com a situação do LeBron James, só que o LeBron, algum tempo atrás, pediu para o Damian Lillard ser adicionado à equipe para jogar ao lado do Anthony Davis e dele. Isso não aconteceu, o Davis foi embora, a equipe trouxe o Luka Doncic. Essa chegada do Luka tira um pouco do sentido do Lillard ir para Los Angeles, mas o Lakers estava incluído nos times interessados em levar o Lillard. Pensando em elenco, hoje o reserva do Luka é o Gabe Vincent, então o Lillard com certeza seria um upgrade, seria, né, uma opção melhor vindo do banco para essa equipe de Los Angeles. Não acho que faça muito sentido dentro de quadra, porque o Lakers já não tem jogadores que defendem muito bem. O Luka não é um bom defensor, o Austin Reeves não é um bom defensor, o LeBron já é um jogador que é um bom defensor, mas que são 82 jogos, ele não vai defender em alto nível em todos eles, até porque ele vai tentar poupar ao máximo o corpo dele para os playoffs. Isso, claro, se o LeBron continuar em Los Angeles. Vindo do banco, o Lillard faria algum sentido, só acho que o Lakers seria mais uma adição ao Lakers que traz uma opção ofensiva muito forte, mas não traz essa opção defensiva, e aí o Lillard teria que entender que ele seria a quarta, quinta opção desse time, então talvez não seja nem muito interesse dele, até porque o Lakers não está sendo cotado como um dos favoritos dessa temporada. Já o Houston Rockets está sendo cotado como um dos favoritos, e o Rockets, quando você para pensar, tem talvez um dos elencos mais acertados até aqui. Você tem o Van Vliet, você tem o Eamon Thompson, o Kevin Durant, o Jabari Smith, o Sengun para ser o elenco titular. Você tem um banco também que consegue produzir dos dois lados da quadra, mas eu não sei sinceramente se o Lillard não seria uma evolução em relação ao Van Vliet. Eu acho o Van Vliet um bom jogador e faz muito bem o papel dele nessa equipe do Houston, mas ter o Lillard não acho que seria um problema. Acho que ele traz algo, entre aspas, semelhante ao que o Van Vliet pode trazer. Se você pensar para o banco, a opção ali é o Rich Shepard, que vem fazendo uma Summer League bem interessante e que o Rockets tá apostando de que ele vai conseguir dar esse salto nessa segunda temporada para ser o primeiro substituto ali do Fred VanVleet e do Amen Thompson. Então, acho que o Lillard poderia ser uma peça que encaixa tanto como titular quanto como para vir do banco dessa equipe de Houston, que já pode brigar pelo título. A equipe fez movimentações visando brigar pelo título, trouxe o Kevin Durant para isso, e de repente adquirir o Lillard faria também sentido como um reforço que vai melhorar ainda mais esse time. E por fim, eu não vejo um encaixe assim tão bom, mas o Philadelphia 76ers vem apostando na manutenção de um elenco recheado de estrelas
que não vem produzindo mais tanto como nos últimos anos, e nisso o Lillard se encaixaria. O Lillard vem de 2 temporadas em que ele não jogou tão bem como ele vinha jogando em Portland, e vai ficar afastado boa parte da temporada por conta de uma lesão séria. Não é algo muito parecido com Paul George e Joel Embiid em Filadélfia, são 2 jogadores que não vêm produzindo mais da maneira como produziram e que vêm sofrendo lesões constantes. Não me surpreenderia o Philadelphia tentando levar o Damian Lillard para ser essa liga desse time que eles ainda acham que pode ser campeão. A diretoria do Philadelphia entende que a temporada passada foi algo fora da curva e de que esse time ainda tem condições de brigar. E se para pensar num leste que esse ano não deve ter um Boston Celtics no topo, nem um Indiana Pacers, o 76ers pode sim ter um crescimento importante. Se o trio de Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey se mantiver saudável, esse time tem condições de brigar. E uma chegada do Damian Lillard reforça ainda mais esse time. Essas foram as opções que eu pensei que tem algum sentido para o Damian Lillard, mas eu quero que você deixe aqui nos comentários quem você acha que é o time ideal para o Lillard chegar nesse ponto da carreira e ainda conquistar o título que está faltando para ele, que já é um jogador que vai para o Hall da Fama. Eu fico por aqui, mas eu peço que você se inscreva no canal, acesse jumperbrasil.com.br para ficar por dentro de tudo da NBA e siga o Jumper Brasil em todas as redes sociais. Fui!